Hey Power! Sejam bem-vindos ao Power Peoplecast. Hoje para falar de um tema que tá talvez mexendo no seu caixa, é burnout. Vamos falar de saúde mental para os nossos negócios. E a Power de hoje, para energizar o seu caminho com esse tema, é Vanessa Pires. Ela trabalha há mais de 20 anos no consultório Sérgio Lobão, especialista, né, focada em terapia cognitiva, intervenção, aprendizagem, com um amplo trabalho na área dos transtornos mentais, burnout, depressão, ansiedade. O currículo é vasto. Sigam ela nas redes sociais também e eu vou dar agora as boas-vindas. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Né? E aí, o tema realmente... sempre muito atual, né? Tá muito em voga o tema. E eu quero saber se essa afirmação que eu comecei, eu posso dizer que é verdadeira. O burnout, a depressão, a ansiedade, está roubando o caixa das empresas? Sim. Diminui a produtividade, aumenta o custo da empresa no funcionário e aumenta a quantidade de faltas e de atestados, né? Porque a pessoa adoece e ela tem que se afastar do trabalho. Então, alguém vai ter que cobrir, o seu custo vai aumentar e a sua produtividade vai cair. Eita, e o pior, a empresa às vezes é a última a saber. Como agir para prevenir? O burnout, ele dá alguns sinais, Marília. Então, assim, eu sei que vocês estão sob controle também de uma nova determinação das normativas, né, que vai inquirir vocês a fazerem algumas ações na saúde psicossocial do trabalhador, né? Na saúde mental. Ela foi incluída como uma normativa de prevenção, de trabalho do gestor, do empresário, para que melhore a produtividade, aumente a competitividade de vocês e que vocês consigam gerar lucro em cima, porque você precisa desse colaborador para trabalhar, né? E assim, diminuição de rotatividade de equipe, porque isso é um custo muito alto para você treinar um trabalhador de tudo, para o atendimento, para a competitividade, para ser competitivo, você vai gastar muito mais se você está com rotatividade muito alta, né? Então, os sinais são, né, uma exaustão física, mental, né? Você vai percebendo que ele está sempre reclamando que ele está cansado, ele tem dificuldade para dormir, ele muda o padrão de comida, vamos dizer assim, de ingestão. Ou ele come muito, ou ele emagrece, ou ele engorda muito rapidamente. Ele está sempre reclamando a dificuldade na capacidade de resolução de problema, ela é diminuída. A sua capacidade de gerência emocional também fica toda diminuída com a exaustão física e mental, né? Às vezes as pessoas, a gente escuta que o aumento da pressão, que isso também seria uma responsabilidade somente do gestor. É porque tem muita pressão no mercado, é porque vocês cobram, não falando vocês, mas assim, cobram muito desempenho, lucratividade. Não é só isso, não é só isso. Isso é normal dentro do mundo corporativo, do trabalho, você ser cobrado e você mostrar resultados, e aumentar suas vendas, porque se aumenta a sua venda, não tem necessidade, diminuição da sua venda, não tem necessidade do trabalhador. Isso é do mercado. É sobrevivência. É sobrevivência, exatamente. Mas não é isso, é o equilíbrio entre o desejo desse trabalhador, a validação desse trabalho, né? Você se sentir validado dentro do trabalho, você sentir que aquilo faz um sentido para você e você ter um equilíbrio também na sua vida pessoal. Talvez por isso falem tanto da importância do negócio ter um propósito além do fazer. Tem que ser algo além do... Só que você descobrir em cada colaborador qual é o propósito, o que é que reforça aquele comportamento, são variáveis muito vastas, muito grandes, que vocês têm coaches, tem pessoas que orientam na forma de tentar descobrir essas variáveis para reforçar o comportamento dele e ele se engajar na empresa, só que a gente não consegue todo mundo.
Não consegue, porque são uma quantidade de variáveis muito grandes. O que é reforçador, o que é motivador para ele estar ali motivado e estar O burnout, empenhado. como é que ele se configura? Ele acontece apenas no negócio? Ele é uma doença laborativa. Ela foi começada a estudar desde 1970, né, e começou algumas métricas daquilo ali. Mas ele acontece, o linha onde observa é dentro do trabalho. É nessa relação entre o desejo e a necessidade. É aqui o desequilíbrio. E ela acontece apenas com... ela está em qual nível na organização? Eu quero saber se ela está desde o dono até o... Ela, hoje, antes, existia uma quantidade de profissões que estavam mais sensíveis ao burnout, a sentir o burnout. Que seriam a equipe de saúde, médicos, que trabalha com adoecimento, que trabalha com uma pressão muito grande, mas nos últimos anos, principalmente depois da pandemia Covid de 2019, essa categoria de atenção, ela se estendeu a qualquer tipo de trabalho. Não tem. Pode ser do trabalho. O que a gente observa? Gestores têm mais sensibilidade pela quantidade de responsabilidade e de cobrança. Pessoal também que trabalha com criatividade, com TI, que está sempre criando, sempre buscando... que não para, aquilo não para, chega numa exaustão física e emocional, né? E todo tipo de trabalhador está sensível a sentir, ter esses sintomas de uma exaustão, né? Primeiro, uma exaustão física e emocional. Tem a segunda fase, que acontece muito junto, uma despersonalização. Ele começa a não se fundir emocionalmente com o trabalho, com as pessoas. Às vezes tem uma atitude mais cínica, mais debochada, e aí às vezes isso aumenta, todo mundo percebe que aquela pessoa, parece que aquela pessoa não está bem, por exemplo, os treinamentos que são feitos, aquilo não serve para nada, sabe? Assim, tem uma despersonalização e, por fim, realmente uma dificuldade de estar e começa a sentir dores e ter doenças, muitas vezes psicossomáticas, dores no corpo, e começa a faltar, e a sua produtividade com aquele profissional vai cair. E essa pessoa que está sofrendo isso, digamos que seja essa pessoa tem consciência de que está passando por isso, ou ela só vai perceber depois do estrago? Às vezes, na maioria das vezes, pela minha experiência, quando acontece alguma coisa do tipo um ataque de pânico, o teu corpo entra em colapso e ele te avisa. Pode ser desmaio? Pode ser um desmaio, pode ser passar mal com uma situação corriqueira do dia a dia e você fica muito nervosa, você começa a ter um medo muito grande de coisas que você fazia, do tipo, eu tenho medo de passar mal, eu não vou dirigir, aí eu já começo, aí já chega atrasado no trabalho, aquilo já vai virando uma sequência de situações que você vai sofrendo a bagunça aumenta muito, aí eu não consigo terminar meu trabalho porque a minha atenção está menor, aí eu levo o trabalho para casa, mas tem a demanda da casa, tem os filhos, tem a impaciência, um humor muito irritado, aqui é que você vai, a sensação de esgotamento, eu não vou dar conta disso aqui eu não consigo fazer. Esse é um dos sinais que você pode estar entrando em burnout. E qual a medida simples que a gente pode tomar na empresa da gente para contribuir para que a pessoa se sinta, talvez, não sei se uma corrida, Marília, o que é que a empresa pode fazer para atenuar? Prevenir. O trabalho de prevenção, ele é feito, ele é necessário. Agora vocês vão ser cobrados desse trabalho de prevenção como uma das NRIs que vocês vão ter que fazer mesmo. Né, normativas. Assim, que não seria uma coisa muito cara, porque vai aumentar o custo daquele funcionário e vocês não vão ter como
tipo, como é que vai ser isso? Vocês vão bancar? Não sei, né? Então, assim, uma avaliação do clima organizacional ajuda, né? Essa avaliação do clima tem que seguir todas aquelas normas. Uma Tem avaliação simples métricas. criada pelo próprio RH não é suficiente. Porque às vezes tem algumas avaliações de 10 perguntas que o pessoal faz. É Essa bem mais simples, né? é. Não atende tudo, porque quando você vai atender, são algumas outras variáveis que você vai precisar avaliar. Não é só o nível de satisfação daquele funcionário. Ele vai ter que avaliar algumas outras que confirmem aquela ou não. Porque, às vezes, como você está num papel hierárquico um pouco maior, você tem o funcionário, a pessoa, o trabalhador, ele tem muito medo de se expor também, de se mostrar essa vulnerabilidade e daquilo aumentar o assédio, aumentar. Então, assim, preventiva de assédio, um trabalho de comunicação, né? Na hora de comunicar, você precisa de você tratar o seu funcionário com respeito, em qualquer hierarquia. Não, então, assim, esse clima organizacional, ele tentar participar das decisões dentro do setor, dentro do que é possível, isso dá um engajamento para ele, mas também uma educação, uma atitudes de saúde mental e saúde física mesmo, assim, exercício físico, uma empresa que colabore, tente incentivar que eles tenham uma vida pública, não é só a cobrança, nem o horário, nem a quantidade de horas que você trabalha. Não é isso que vai levar ao burnout. Isso também pode levar a uma carga exaustiva de trabalho, mas não é só isso. Então, muitas vezes, a gente está olhando para o foco errado. Então, essa avaliação, ela sendo um pouco maior, ela avaliando e reavaliando aquela situação, você consegue ter decisões mais pontuais da necessidade. Então, assim, a comunicação, para mim, é muito importante. Em qualquer tipo de relação social. E o trabalho tem uma relação social. Existe uma relação. É um desafio grande. Então, assim, eu sei que tem diferentes tipos de personalidade, né? Que quando está todo mundo junto, vai ter que ser respeitado. Como. Então, assim, a fofoca, né? O diz que me disse, cuidado com manipulações, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes escutar uma outra versão, estar sempre atento, eu acho que isso já ser ajuda cauteloso para tomar as decisões. Por ser, assim, eu acho que essas avaliações de clima organizacional, de avaliação psicossocial também do trabalhador, ajuda o gestor a ter tomada de decisões que não vai ficar tateando, né? Que não vai ficar apontando para tudo quanto é lado e às vezes é um custo alto, você sair muito e vai ser mais pontual. Eu vai ser acredito mais que econômico, essa normativa ela saiu da própria constatação que eles estavam percebendo de que as empresas estão sofrendo. E às vezes o doente não se percebe, né? As empresas podem estar sofrendo com uma série de transtornos aí mentais, não por ser mais fácil não agir, deixa baixo, esconde debaixo do tapete, vamos levando. Uma coisa individual. Não, isso aqui é uma coisa individual do trabalhador. Você tem que sair daqui e você vai buscar ajuda. Você vai procurar uma terapia, você vai procurar um apoio psicológico ou um médico que vai te receitar uma medicação para os teus sintomas. Pronto. Vai melhorar? Vai melhorar os sintomas, mas o clima vai continuar da mesma coisa e a gente vai voltar para a mesma coisa. E aí, talvez vendo isso, foi necessário e é importante que a gente veja com bons olhos. Claro, que já observando as prevenções para as possíveis ações trabalhistas que possam vir. Exatamente. E hoje, além da avaliação de clima, tem algo assim... vai ser necessário contratar um profissional ou as empresas vão conseguir se adaptar? Eu acho que, inicialmente, o ideal... Porque, assim, vocês não sabem como fazer isso, como ser
né, pontuais, vamos ser milimétricos, para avaliar isso. Então, talvez uma equipe que conseguisse fazer isso e iniciar e treinar vocês, ensinar vocês, algumas pessoas pontuais, pode ser do RH, que vai fazer um tipo de treinamento mais, né, direcionado, que não vai ficar... Assim, eu sei que é importante trazer pessoas palestrantes, investir em treinamento de equipe, de gestão de vendas, né, assim, tudo que... Mas até o convencimento para ele fazer aquilo que você... Para ele engajar no comportamento da mudança, exige uma necessidade de um convencimento. Isso. De um convencimento e uma necessidade, e principalmente, Marília, assim, o acompanhamento para a mudança, porque toda mudança, no início, você vai ter muito medo mas como eu fazia daquele jeito, eu aprendi a fazer de uma certa maneira, e agora chega uma pessoa com um novo jeito de melhor, muitas vezes melhor, mais atualizado, mais focado, né? E vai te ensinar a fazer uma outra coisa diferente. Mas eu já aprendi daquela maneira. Eu trago, por exemplo, um vendedor, né? Vocês trabalham com muitos vendedores. É a maior parte dos colaboradores de vocês. Ele aprendeu naquele modelo que ele tinha ali da infância de uma pessoa que vendia bem, né? Então, o que acontece? Como ele tem aquele modelo... você trazer um novo modelo ou melhorar, leva tempo. Vai levar tempo e ele precisa de um acompanhamento. Sozinho, faz só uma coisa pontual, ele não vai conseguir mudar a própria cabeça para fazer de um jeito diferente e ser convencido que aquele jeito é melhor, que é desaprender para aprender. É uma das maiores competências agora desse... desaprender para aprender. A gente é desaprender para aprender. A gente tem também uma nova demanda depois da Covid. Veja que assim, o burnout, ele entrou agora no CID-11, né, no Código Internacional de Doenças. Então, assim, vai ser uma doença, vamos dizer assim, que tem código internacional. Antes ele era uma síndrome de burnout, trabalhado individualmente da pessoa. Agora não. É por isso que também mudou essa NR1. O burnout ele pode estar relacionado à rotina de trabalho? Pode. Ele pode. Você diz uma carga excessiva de trabalho? Eu não sei. Talvez, assim, a gente faz as coisas de um jeito. A gente não vai mudando esse jeito de fazer as coisas. E aí, talvez, um ajuste naquela rotina, na forma de às vezes, simplificar, né? Às vezes, a gente vai botando processo dentro do negócio da gente. Chega uma coisa que, é coisa demais. Tem que falar com fulano, tem que falar com não sei quem, tem que mandar um formulário, tem que mandar um e-mail, tem que pegar a cópia. Então, aumenta a demanda, né? Assim, a burocracia, você está dizendo, né? Do próprio trabalho. Que aumenta por conta também da tecnologia. Mas também aquele trabalho aumentado que vai te dar todos os índices que você precisa para você fazer algum tipo de mudança. Você é puxada para todos os lados. Não tem como. Assim, talvez ele precise de mais tempo para fazer aquele trabalho, já que a demanda dele de trabalho, de atribuições aumentou por conta da própria necessidade. Então, assim, uma distribuição daquele trabalho, né, assim, para mais pessoas. Mas, assim, hoje as empresas precisam ser enxutas para serem competitivas. E para ser enxuta, quem manda é o sistema. E para o sistema estar real, alguém tem que alimentar ele. Você não pode fugir disso. Não tem como você fugir. Se você não tiver competitividade, se você não tiver uma empresa muito bem ajustada, não vai ter o trabalho. Não vai ter o trabalho. Não vai ter como. Então, assim, o mundo ele vem mudando de necessidades e isso é muito rápido, essas mudanças, né? O empresário, por isso que ele sofre tanta pressão, ele tem que dar um passo na frente. Só que não tem modelo. Aqui nós estamos falando de ajudar esse colaborador a fazer aquela coisa, a se engajar num comportamento de mudança que vai melhorar. Às vezes é o uso de proteção pessoal. E ele não entende a necessidade de fazer aquele uso. Ele acha cansativo ter que fazer todas os ritos de segurança. Os ciclos. Ele acha cansativo. Só que ele vai adoecer se ele não fizer. Então, assim, isso já está... Assim, não vou inventar roda.
Então, muitas vezes, as novas gerações, e aí vocês também vão ter que enfrentar essa diferença, né? Eles não entendem, eles acham que eles sabem fazer, não se conectam muito, né? Não é mais, eu quero trabalhar naquela empresa para sempre, até eu me aposentar. Não é mais isso, a coisa é muito mais volátil. Se ele não entender, ou se ele achar que dá muito trabalho, ele simplesmente muda de emprego, e tem muito emprego, tem. Porque tem uma necessidade mesmo de material humano, e principalmente se tiver treinado, já é muito fácil você trocar de emprego. E ali eu não me integro na equipe, eu tenho mais dificuldade, vocês vão ter mais dificuldade de trazer. E aí essa avaliação psicossocial pode ajudar vocês até a mudar essa dinâmica. Não vai ser com todo mundo, mas acho que quanto maior o volume ativo de colaboradores, maior impacto no caixa. E também assim, para tu treinar o básico, né, dá muito mais trabalho. Então esse colaborador ele não vai até, né, em cima do que você precisa. Às vezes ele não chega lá, porque ele já, vou para outro lugar. Ou assim, a média hoje da turma que está entrando agora, eu estou falando em pessoas até 20 anos, 21, é um ano e meio. Ele acha que ele sabe fazer, ele vai para outro lugar, pronto. Assim, né? Não tem aquela conexão, não tem aquele engajamento emocional, né? Que você precisa. Nem sofre, né? A sair. Não. Tchau, foi massa, vou para outra agora. Aprendi aqui, vou para outro, né? Eu aprendi o que eu queria aprender, só que aí a empresa vai ficando cada vez mais, só treinando gente do começo, da base. E que não chega numa maturidade, não chega nem na maturidade laborativa. E aí, agora, para a gente poder fechar, qual, assim, a mensagem que o nosso telespectador, né, o empresário que está assistindo a gente, tem que levar no coração e na mente quando terminar de assistir esse episódio? Eu acho que ele não pode ter medo das mudanças. Eu acho que toda mudança tem a parte que ajuda a você a ficar melhor, apesar do processo ser doloroso, né? Da mudança, quer dizer, né? Até você ter uma acomodação e assimilação do seu cérebro daquela mudança ser necessária, formar novos hábitos é muito difícil. Não é tão fácil. Começa com pequenos hábitos, né? Então, pequenos hábitos de saúde, assim, o incentivo, essa comunicação, eu acho que seria uma coisa que não é tão cara, apesar de ser de uma capacidade metacognitiva extremamente importante e a alto nível, né? Porque, assim, a maturidade emocional para você ter uma conversa e você conseguir mediar isso. Então, às vezes, um mediador ajuda, né? Uma pessoa ali na empresa que consiga mediar. Não fazer fuxico, é mediar. É diferente, porque vamos dizer assim, às vezes ele tem um poder, mas ele não vai receber, não vai ter uma avaliação muito real daquilo, porque, enfim, está numa relação de poder. Então, a comunicação, a saúde física mesmo, assim, incentivar a prática de exercício, de hábitos alimentares mais saudáveis, o dormir, o sono hoje tem uma importância extrema na nossa saúde mental e emocional, né? O teu cérebro ele fica mais sensível à aprendizagem, você aprende menos se você não dorme, né? A gente tem o excesso de tela, que eu acho que atrapalha muito a nossa concentração, atenção e cognição e até o pensamento. Então, a gente está cada vez mais dependente disso. Então, você vai receber isso. Qualquer minuto que você tem, você não relaxa, você não para. Você está o tempo inteiro estimulado. E quando você perde esse estímulo, você vai ter consequência de mais ansiedade e depressão. Então, uma das causas que vem alguns cientistas, né, médicos vêm estudando sobre a causa da depressão é exatamente essa dificuldade de não estar estimulado. Que a gente não consegue mais não estar estimulado.
Eu tenho que estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa e uma cobrança do meu comportamento ser operativo o tempo inteiro. Não tem mais ócio. Eu não me entedio mais, eu não sou frustrado mais. E isso traz muita consequência para a gente. Sim. Porque o meu nível de tolerância está muito baixo. É. A incerteza, a frustração. É. E aí, Então, foi excelente. fica difícil. Muito obrigada. Acho que foi legal trazer isso. Vamos usufruir um pouco do chamado ócio criativo. Nos reeducar a isso. Tem uma coisa que todo empresário profissional gosta de falar. Como é que você tá? E aí, tô na correria. Gente, vamos se policiar com isso. Isso é muito reforçado, né? Muito reforçado, como né? muito Assim, bonito. algumas profissões que Chega. trabalham muito, trabalhando muito, nossa, é muito valorizado, né? Vamos encontrar vamos valorizar o equilíbrio. Acho que balancear a vida da gente, pessoal, profissional, saúde, para poder dar conta de todas essas demandas que estão chegando aí. Então, sigam a Vanessa nas redes sociais, o arroba dela tá aí. Procurem ela para mais dúvidas. Se quiser até contratar ela vai ajudar você a encontrar um caminho, a poder realizar essas avaliações, porque a avaliação é muito diferente. Uma avaliação de 10 questões, acho que a outra tem quase 67 questões, 90 por aí. Então é bem mais aprofundada. E realmente, às vezes, sozinho você não consegue, mas com um bom profissional lhe apoiando, lhe orientando, tudo é possível e os frutos vêm, porque burnout, ansiedade, estresse está roubando o seu caixa. Então, até mais.